How are things? Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, então vamos iniciar mais uma aulinha de inglês, né? Para a gente reforçar os conhecimentos em relação a essa disciplina. Na última aula a gente iniciou, foi a nossa primeira aula, falando sobre o present perfect, que é o que? O presente perfeito. E nós vimos apenas a forma afirmativa, né? E hoje a gente vai ver a forma negativa e a interrogativa. Mas antes, vamos revisar um pouquinho o que a gente viu na aula passada. E eu deixei para que vocês fizessem uma pesquisa, um quadrinho, né, que vocês pesquisassem. É uma lista de alguns verbos irregulares. Na maioria dos livros de inglês, atrás no finalzinho, pode ser livro mesmo do sexto ano, um livro que vocês têm em casa antigo, ou vocês podem estar pesquisando mesmo essa lista desses verbos no YouTube, tá? Vocês vão encontrar facilmente, tá certo? Onde eu peço para que vocês coloquem, né, os verbos nas suas três formas, no passado particípio e a tradução, né? Que o presente perfeito a gente utiliza bastante o passado particípio dos verbos. Bom, o que ele diz aqui na nossa revisão? Ele fala o seguinte, né? Que em primeiro lugar, né, a gente tem que entender que o present perfect é um tempo do presente. Sei que vocês lembram, né? Até mesmo na nossa língua portuguesa, nós temos 3 tipos de presente, estão lembrados? Que é o presente, né, que nós falamos, presente perfeito, presente mais que perfeito e o presente imperfeito, né? Então, são 3 tipos de presentes. Então, em inglês também nós temos esses presentes. Bom, mas ele diz que é o seguinte, né? Logo, ele te trará uma ideia de como as coisas, né? De como estão as coisas agora, no momento. Além disso, é importante perceber que a natureza das ações desse tempo verbal se encontram em um ponto entre o passado e o presente. Como foi dito lá na aula passada, naquele videozinho, aquele professor falando, né? O presente perfeito indica uma ação que começou no passado, mas que se estende até o presente, aquele momento presente. É uma ação que começou, mas que ainda não terminou. O exemplo mais comum é esse nosso, por exemplo, vocês começaram a estudar, né, lá no passado, mas essa ação já terminou de estudar? Não, né? Vocês continuam estudando, continuam sendo estudantes. Então, aí é uma ação, né, do presente perfeito, tá? E na forma afirmativa, a estrutura do presente perfeito foi essa daqui, né, que a gente colocou dos verbos. Como é que fica a frase? A frase fica dessa forma, né? Primeiro o sujeito, depois o verbo auxiliar, have, né? Que fica o has ou have, mais o verbo principal no particípio passado. Por isso foi o motivo qual eu coloquei para que vocês fizessem aquela pesquisa daquela lista lá, para que vocês pudessem estar memorizando pelo menos alguns dos verbos. Bom, e aí, para que vocês não esqueçam, né, qual é a regrinha, quando é que se usa o have ou has? Então, com os pronomes he, she ou it, nós vamos usar o has. E quando for os demais pronomes, nós vamos usar o have, tá certo? Então, memorize isso, tá bom? Bom, aí nós temos algumas ações, né, que ocorreram em um tempo não preciso, que a gente não sabe identificar quando foi esse tempo. Também nós usamos, para indicar essas ações, o tempo presente perfeito, tá? Bom, o present perfect também pode ser utilizado para designar algo que ocorreu no passado e que não é possível saber ou não interessa exatamente quando. Perceba novamente que o tempo verbal procura dar ênfase, né, à ação realizada e não ao tempo. Então, aqui nós temos algumas frases, olha só. Na primeira frase, she has lived in Amsterdam for a while, né, Ela morou em Amsterdã por algum tempo, ou seja, por um tempo. Alguém sabe quanto tempo foi que ela morou? Se foi 1 ano, 10 anos, se foi 30 anos, se foi um dia. Então, a gente não consegue
da precisão, quanto tempo durou aquela ação, tá certo? Então, também nós podemos estar utilizando quem? O tempo presente perfeito para expressar esse tipo de sentimento. Na segunda frase, nós temos aí: I have eaten French fries only once. Eu comi batatas fritas apenas uma vez, ou seja, também ela não indicou quando foi essa vez que ela comeu a batata frita, né? E a última frase: They have been to Rio de Janeiro. Eles estiveram no Rio de Janeiro, que também não diz quando foi, né? Que época foi que eles estiveram no Rio de Janeiro. Bom, observe que os verbos, nós temos aí verbos regulares e verbos irregulares, tá? Bom, os verbos regulares, a gente usa aquelas regrinhas do ED, quando nós vamos colocar no passado particípio. E os irregulares, a gente tem que ir lá naquelas listas, né? E pesquisar qual é a sua forma correta. Bom, e aí nós temos a forma de hoje, que é para fazer perguntas, que é o que? A forma interrogativa. Então, como é que nós vamos transformar uma frase afirmativa em negativa? Bom, você pode usar, né, o presente perfeito para perguntar se alguém já fez algo, né? Se necessariamente precisar, né, alguma vez. Então, nós vamos fazer o quê? Inverter a posição do verbo auxiliar, que é o have ou has, vem antes do sujeito da frase. Depois vem quem é o sujeito e depois o verbo no particípio passado, restante da frase. E, claro, o ponto de interrogação, porque não existe frase sem o ponto de interrogação, tá certo? Não esqueçam, quem esquecer de colocar o ponto de interrogação numa frase interrogativa é um erro muito grosseiro da parte gramatical, tanto da língua portuguesa quanto da inglesa. Então, nós temos aí uma frase. Have you eaten Korean food? Bom, você comeu comida coreana? E a segunda frase. Have you watched The Godfather? Você assistiu O Poderoso Chefão? Bom, então, olha só aí, né? Nós temos uma frase onde tem a primeira eaten, que é um verbo irregular, e na segunda nós temos um verbo regular, que é watched, né? Então, termina com ed. E a forma negativa, quando nós vamos negar alguma coisa. Como é que ela é feita? Também, né, a sua forma, sua estrutura negativa é formada com a inserção de not após os verbos auxiliares. Quem são os verbos auxiliares? Has ou have, né? Lembrando que o has é usado quando for o quê? Acompanhado pelas terceiras pessoas singular. He, she e o it. E o have quando for as demais. I, you, we e o they, tá certo? Então, aí na primeira frase. They have not visited us for the last 6 years. Eles não nos visitam há 6 anos. Bom, então observaram que o not ficou depois do verbo auxiliar have. Não fica antes, né? Tem que ficar antes do verbo dentro, né? No meio do verbo auxiliar e do verbo principal. Segunda frase. She has not studied since she left the school. Ela não estuda desde que deixou a escola. Então, nós temos duas frases aí que explicam muito bem, né? Nós temos com o have e com o has. Bom, então, para a gente revisar, né, as 3 formas no quadrinho, nós temos aí a afirmativa, né? Qual é a sua forma? Sujeito, né? O Szinho sujeito, mais verbo auxiliar, have ou has, mais o verbo principal no passado particípio, tá? E o complemento da frase. Forma negativa, sujeito,
Have ou has, mais o not, mais o verbo no passado particípio. E a forma interrogativa inverte a posição. O verbo auxiliar vem antes do sujeito, então fica have ou has, mais sujeito, mais o verbo principal no particípio. Então, temos um exemplo de cada um aí, né? Na afirmativa, I have tried, né? Salt before. Bom, a mesma frase, como é que fica? I have not tried. E a interrogativa? Have you tried salt before? Né? Interroga, não pode esquecer do ponto de interrogação. É cometer o mesmo erro de você esquecer de iniciar a frase com letra maiúscula, né? Então, não esqueçam disso, tá bom? Combinado, então? Bom, então, finalizamos a nossa aulinha de hoje sobre o presente perfeito. E se tiver alguma dúvida, me avise, tá certo? Então, goodbye!